Olá, você que está aí do outro lado da Matrix, seja muito bem-vindo. Meu nome é Augusto Crespo e eu abri esse canal aqui para poder trocar uma ideia sobre livros, séries, filmes, coisas que eu vejo, acho interessante, acho relevante, então resolvi trazer uma conversa para cá, trazer eles para cá, né? Nesse meu primeiro vídeo eu vou falar da última série que eu vi, que foi a série 1899 da Netflix, e vou fazer um paralelo, né? Vou trazer os pontos que ela tem em comum com um filme que eu gosto muito, um dos melhores filmes na minha lista, está no top 10, que é Matrix, e de uma outra série que eu gostei muito, minha esposa ama demais, que é Dark. Então, vou trazer nessa conversa quais são os pontos em comum entre 1889, Matrix e Dark. Naturalmente, esse vídeo vai ter spoiler de todas essas obras. Então, se você ainda não viu Matrix ou Dark, primeiro você está errado. Você pausa o vídeo, vai ver Matrix, que é um baita filme. Veja Dark também, que é uma série muito boa. 1899 também, não perde nada, muito boa também. Depois você volta aqui para continuar o vídeo. Você continuando o vídeo, tá por sua conta e risco. Bem, o que para mim, o que tem em comum entre Matrix, Dark e 1899 é porque essas três obras elas fazem referências à mitologia grega e fazem referências também à cultura judaico-cristã. E essas referências fazem com que a série acabe tendo mais relevância e eu acho que também dá mais peso para a série. Parece que ela tem camadas que tornam as obras mais interessantes. Em Matrix, por exemplo, se você pega Matrix, o Sr. Anderson, que depois vem a ser o Neo, você percebe que vai trabalhar muito com a figura do escolhido, ou do Messias, daquela pessoa, da figura messiânica que vai salvar todo mundo. Então o Neo acaba remetendo essa questão que é um elemento fundamental na fé cristã, que é a questão, e do judaísmo também, que é a questão do messiânica, né, do Messias escolhido. Tanto é que no Matrix Resurrection. Não, esquece Matrix Resurrection, que é o 4, esquece. Eu tô falando da trilogia clássica. No Matrix Revolution, que é o último da trilogia, o Neo, quando ele morre de braços abertos, fazendo uma menção, uma alusão à cruz de Cristo, né? E sai um fecho de luz em formato de cruz do peito dele. Então tem essa referência. Ele salva o último reduto humano na face da Terra, que se chama Zion. Zion, Sião, é um monte Sião que está em Jerusalém, né? Uma referência direta. E esse monte é importante porque Jerusalém é a capital de Israel, quer dizer, na época, né? Era a cidade do rei Davi, e ele transferiu a capital para lá, e nesse monte Salomão construiu o primeiro templo. Então é um elemento muito importante também da cultura judaico-cristã, esse nome, Zion, não é à toa que está ali. E também faz referências à cultura, à mitologia grega. No caso, você tem a figura ali do Morfeu. Morfeu muitos acreditam que é o deus do sono, mas não é do sono. Morfeu é o deus do sonho na mitologia grega. Quem é o deus do sono é Hipnos, dentro da mitologia grega. Então Morfeu, o próprio nome já remete, os nomes não estão ali à toa, eles têm um propósito e remetem a algo nesse sentido. E Morfeu tem uma figura central também dentro do Matrix. Ele é o responsável por mostrar no Neo a realidade para além daquela que ele vivia alienado ali no sistema dentro da Matrix. Você tem muito forte a questão do mito da caverna de Platão dentro da Matrix, e o Morfeu de certa forma ajuda, né, o Neo nesse processo. O que seria o mito da caverna? Acho que a maioria já conhece, mas quem não conhece, o mito da caverna, resumidamente, é o seguinte: é como se tivesse uma sociedade, uma comunidade inteira que vive dentro de uma caverna. As pessoas nascem, crescem e morrem dentro dessa caverna. E a única coisa que eles veem, no caso, são as sombras projetadas na parede de um pequeno feixe de luz que entra na caverna. Então eles só conseguem ver as sombras projetadas nas paredes. Até que uma dessas pessoas consegue sair da caverna. Quando ele sai da caverna, a primeira reação que ela tem é dor. Ela sente uma dor nos olhos muito grande. Por quê? Ela está tendo pela primeira vez o contato com a luz, com aquela atmosfera, aquele ambiente fora da caverna, com todo aquele ecossistema de fora da caverna.
Conforme os olhos delas os olhos vão se acostumando com a claridade, ela consegue ver toda a beleza, a vastidão, a complexidade do mundo fora da caverna. Então fica admirado e volta para dentro da caverna para explicar para as pessoas que estão lá dentro como o mundo é, e que o mundo não se limita àquele espaço ali dentro da caverna. As pessoas dentro da caverna olham com muita estranheza para aquela pessoa que não consegue entender o que ele está falando. Então, a pessoa que teve essa iluminação de sair da caverna e traz a revelação do mundo para quem está lá dentro, é tido como louco, é tido como alguém que surtou, porque as pessoas estão só acostumadas com o seu cotidiano, com a sua realidade, estão alienadas dentro daquele sistema fechadinho ali da caverna. Nesse sentido, o Matrix, pelo fato da simulação alienar a humanidade, manter todo mundo escravizado ali pelas máquinas, e as pessoas, na verdade, funcionam como uma espécie de bateria para manter as máquinas funcionando, a simulação serve justamente para isso. A simulação da Matrix serve para alienar as pessoas da realidade terrível que está acontecendo ali fora da Matrix, né? Na série Dark, você também tem... Quer dizer, Dark e 1899 são dos mesmos criadores, então tem mais pontos em comum ainda. Na Dark você tem a figura do Jonas. Jonas, dentro da cultura judaico-cristã, é um profeta. Tem um livro na Bíblia que se chama Jonas. Ele foi um profeta de Israel e é considerado o primeiro missionário transcultural, porque até então todos os profetas que eram levantados por Deus, eles profetizavam em Israel ou profetizavam em Judá, e eles denunciavam a injustiça social, denunciavam a maldade, denunciavam o pecado do povo, e sempre tentando chamar as pessoas para perto de Deus. Jonas é o primeiro a sair dessa comunidade, é o primeiro profeta a ser chamado a sair dessa comunidade e pregar fora de Israel. E ele é chamado para pregar na maior potência mundial na época, que era o Império Assírio, que tinha a capital em Nínive. E ele recebe essa missão, e os assírios eram inimigos dos israelitas. Então, além dele, ele foi chamado para levar uma mensagem de condenação para Nínive, dizendo que aquela cidade tinha muitos pecados, que Deus tinha resolvido julgar e condenar aquela cidade pelos pecados dele. Então ele tinha que levar ele seria um mensageiro, ele iria levar uma mensagem de condenação para a cidade de Nínive. Jonas, ao receber essa mensagem, ele resolve não cumprir o chamado dele de Deus. O livro de Jonas, assim como a série Dark, vai trabalhar dois conceitos, na verdade, muito importantes, que é a questão do livre-arbítrio e da pré-determinação. Se você olha o livro de Jonas, Jonas recebe uma mensagem, ele recebe um chamado, e ele escolhe desobedecer a Deus. Então você percebe aí a questão do livre-arbítrio, né? Da responsabilidade humana e das consequências das escolhas humanas. Ele resolve desobedecer a Deus, porque Nínive ficava onde hoje é aproximadamente ali o Iraque. Então ele teria que ir mais para a Ásia, né? Teria que ir mais para o oeste. Jonas resolve ir para Tarsis, que fica onde é a atual Espanha, que era o fim do mundo conhecido daquela época. E ao invés dele ir para o oeste, ele resolve ir para leste. Então você vê o livre-arbítrio, ele recebe o chamado, mas ele escolhe desobedecer a Deus, escolhe viver da maneira dele, né? E também tem a questão da predestinação, porque Deus ele tinha predeterminado que Jonas fosse até lá para pregar. E Jonas acaba, mesmo escolhendo desobedecer a Deus, todo o caminho, toda a viagem, todo o percurso que ele faz com que ele acabe, no final das contas, cumprindo a vontade de Deus, que é pregar naquela cidade, levar uma mensagem para aquela cidade. E é interessante porque o livro de Jonas ele vai trabalhar tanto com isso, não de maneira antagônica, não se chocando esses dois conceitos, mas caminhando paralelamente, tanto a responsabilidade humana quanto as consequências dela, quanto também a pré-determinação de Deus e de certa forma, a predestinação. Dentro da série Dark, o personagem Jonas, que é o protagonista da série, não é à toa, todos os elementos têm porquê. Não é à toa que Jonas, ele tem esse nome Jonas, ele vive mais ou menos esse mesmo dilema, de se ele vai repetir os erros, vai repetir o ciclo ou não.
Jonas ele tem um arqui-inimigo, digamos assim, um antagonista, digamos assim. E o antagonista de Jonas se chama Adam. Adam, uma referência direta a Adão, o primeiro homem que Deus cria, e seria o representante da humanidade, e é o primeiro homem, a primeira pessoa a se distanciar, pecar e se distanciar de Deus, né? Ficar alienado de Deus, romper o relacionamento dele com Deus. Dentro de Dark tem mais um elemento que remete à cultura judaico-cristã, que é a triqueta. Em todos os momentos você vê o símbolo da triqueta ali, que é como se fossem 3 triângulos entrelaçados, de maneira que você não sabe quando um termina e o outro começa. Eles são 3 elementos que se formam tão fundidos que parecem um. Isso era muito usado para explicar a trindade dentro do... a trindade na Idade Média, que são 3 pessoas, mas que têm o mesmo caráter, é outro elemento. E esse elemento de 3 é importante em Dark, porque essa simbologia do 3, porque a narrativa de Dark se dá no passado, no presente e no futuro. Isso é genial, porque você acompanha a mesma história, às vezes o mesmo personagem em 3 tempos diferentes. Isso é bem legal. Então, essa parte tridimensional de Dark, digamos assim, é bem interessante. Não é à toa que está ali. E Dark, mais uma coisa que é interessante de Dark, é que ela também trabalha com a questão da origem do mal, né? Porque ele chega à conclusão que a origem do mal é o próprio homem. Porque Jonas ele tem um antagonista que é o Adam, e na verdade ele vai perceber que o principal problema dele não é o Adam, porque ele e o Adam, né, são a mesma pessoa, então, em tempos diferentes. Então mostra que a principal origem, o problema do mundo, de certa forma, é o próprio homem, que por suas escolhas o que ele produz de mal, né? Agora, a série 1899, como são dos mesmos criadores, ela também tem alguns aspectos bem interessantes. O número 3 também é muito forte, porque são 3 navios. É um milionário que ele compra 3 navios, acho que os navios são alemães, e desses 3 navios a gente tem o nome de 2 deles, que é o Cerberus e o Prometeus. Cerberus, dentro da mitologia grega, era um cão de 3 cabeças que protegia o Hades, que era o reino dos mortos. Então, mais uma vez, 3. E o Prometeus também tem um significado, porque o Prometeus era um titã que ele resolve roubar o fogo dos deuses e entregar para os homens. Zeus fica com medo da humanidade acabar se sobrepondo aos deuses por conta disso. Então Zeus resolve castigar Prometeus, acorrenta Prometeus, de maneira que toda noite uma águia vai vir, todo dia a águia vai vir e vai comer o intestino do Prometeus. Durante a noite aquela ferida vai cicatrizar e no dia seguinte a águia vai estar lá novamente torturando ele Hades eterno. Então, os 2 nomes têm referências na mitologia grega e não à toa, porque todos esses elementos são importantes para contar a história. A viagem, Prometeus é um navio que está sumido, as pessoas não sabem o que aconteceu com Prometeus, ele se perdeu. Os tripulantes estão no Cerberus, e eles estão indo do ponto A ao ponto B, eles estão indo da Inglaterra para os Estados Unidos. Essa viagem dura 7 dias na história. O 7 também não está ali à toa, porque 7 dias de viagem, em Gênesis diz que Deus criou o mundo em 7 dias. Alguns cristãos vão acreditar que esses 7 dias são 7 dias literais de 24 horas, outros vão acreditar que são 7 períodos de tempo, são 7 eras em que Deus criou o nosso universo. Mas por que eu estou falando isso? Porque essa questão da criação também é importante para Dark. Então esse número não está ali à toa. Para Dark não, perdão, para 1899, não está ali à toa. O garotinho está sempre com... Tem um garoto que está sempre com um triângulo, né? Que também tem 3 lados. E o mito da caverna está muito mais forte dentro de 1899, tanto é que ele é citado de maneira aberta, porque na verdade a gente descobre que eles não estão em 1008 no último episódio, que para mim é o episódio sensacional, porque eu comecei assistindo uma série de época. Em determinado momento até pensei em abandonar a série, porque eu estava achando, eu e minha esposa, a gente não ficou apegado a nenhum personagem e tal.
a narrativa às vezes se repete nos episódios ali no meio, é sempre alguém com um evento traumático na vida, aí tem um sonho, aí depois ele fica correndo de um lado para o outro, e algumas esquisitices acontecem ali que não tem uma explicação lógica. Depois você, no 7, no episódio 7 e 8, você entende que todas aquelas esquisitices que estão ali são, na verdade, bugs no sistema. Na verdade, todos eles estão em uma simulação criada pela Mora, que é a protagonista da história. A Mora, ela cria essa simulação e mantém todos eles ali, e a gente descobre no final das contas que eles estão em uma nave espacial. Essa nave espacial tem os mesmos números de tripulantes, eles estão indo do ponto A ao ponto B, a gente não sabe exatamente qual é o ponto A e qual é o ponto B. Tem um nome de missão de sobrevivência, muito provavelmente uma espécie de Arca de Noé. Minha teoria, deu algum tipo de problema na Terra, tipo, deu algum game over, perda total, alguma coisa assim, e tiveram que fazer uma Arca de Noé e mandar as pessoas para fora do planeta na tentativa de recolonizar um outro planeta. E eles estão nessa nave e todo o ambiente, toda a história que se passa na viagem no navio, na verdade é uma simulação. Nesse aspecto, o 1899 é muito parecido com Matrix. E termina assim, eu já ouvi algumas pessoas comentando que acham que a própria nave espacial também é uma simulação. Eu não acredito que seja, eu acho que de fato aquela ali seja a realidade que eles estão vivendo, porque você olha a série e são camadas, né? A simulação tem camadas, ela vai desde a camada mais simples, que digamos que é a parte do navio, até a camada mais complexa, que é eles dentro da nave. Não sei se terão outras camadas, que aí iria parecer muito com o filme A Origem, né? Porque no filme A Origem você induzindo para sonhos em níveis cada vez mais profundos, ficando cada vez mais denso, camadas cada vez mais densas. Não sei se vai caminhar para esse sentido, mas eu achei a série interessante, acho que vale a pena acompanhar, vou continuar acompanhando também. Vou encerrar o vídeo aqui por aqui, porque senão vai ficar muito longo, né? Teria mais coisas para falar, mas senão o vídeo vai ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Talvez eu traga um vídeo por semana para poder conversar, ou resenha de livro, falar de séries e filmes que eu acho legal e tal. Mas de qualquer forma, se inscreva no canal e fica por aqui para a gente trocar mais ideia. Qualquer coisa, quiser continuar o bate-papo aqui nos comentários, pode digitar que a gente continua o nosso bate-papo aqui nos comentários. Valeu? Fiquem com Deus, um forte abraço e tchau, tchau.